Bom dia, Deus Pai. Que a minha semana comece com a presença de Deus. Que o meu dia comece com a presença de Deus. E que nós consigamos ser mais profundos em Deus e na Sua palavra, que é a Bíblia. Que Deus possa ministrar ao meu e ao seu coração. E que nós possamos ter mais profundidade em Deus. Para não julgarmos as pessoas, para amarmos mais profundamente, para perdoarmos mais constantemente e vivermos a essência do Evangelho. Nesses dias eu tenho visto muitas mensagens falando do valor, do reconhecimento do valor de Jesus Cristo, a pérola, preciosa de valor da palavra de Deus. O preço que foi pago na cruz do Calvário por mim e por você. E por fim eu li Ezequiel 47, que nos conta de uma visão que a partir do trono de Deus, as águas vão ficando mais profundas. E essas águas correm do trono de Deus. E o texto, diz que depois disso me fez voltar à porta da casa e eis que saíam águas por debaixo do umbral da porta da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de baixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam nos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: visto isso, filho do homem? Então levou-me, me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram ao mar, e sendo levadas as águas, tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E será também os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gede até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Gente, eu quero ler só mais esse trecho, porque esse texto é riquíssimo. E junto ao rio, à sua margem, um de um lado ou de outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Nada vai se perder
da árvore que beber dessas águas. Vai ter comida, vai ter fartura, mas você tem que experimentar a caminhada por entre essas águas. Essa experiência do rio da vida no livro de Ezequiel, o profeta ele tem uma visão profunda que fluía do templo com diferentes níveis de água, de profundidade, e essa visão pode ser interpretada como os níveis de intimidade com Deus. Tem pessoas tão rasas, elas não querem crescer, elas não querem passar luta, elas não querem passar provas, elas não oram mais como oravam e elas até gostam de ir para a igreja. Mas elas não se misturam mais. Elas são muito importantes, muito bonitas, unhas pintadas, cores lindas de roupas, mas por dentro elas precisam ir mais fundo. Elas precisam ter intimidade. Elas precisam ser quebradas, refeitas. Precisam ir mais fundo para experimentar a profundidade do texto de Ezequiel. Depois disso, fez-me voltar à porta da casa. As águas saíam da porta do santuário e elas iam fazendo um caminho esse que levava as pessoas a ter mais intimidade com Deus. E aí sai aquele homem a medir a profundidade das águas e a levar o profeta a experimentar. Só que chegou uma hora em que você está tão profundo que você não se segura mais na terra, não tem mais pés firmes na terra, nas águas, e você vai ser levado pelo próprio Deus. E você vai chegar num lugar onde você vai frutificar e onde tudo vai ser aproveitado de você. O seu conhecimento, a profundidade, a oração, a intimidade, o serviço vai quebrando a dureza do seu coração e vai fazendo você entender com amor o que as pessoas estão precisando. Às vezes elas precisam só se sentirem amadas, queridas. Não é a sua palavra de correção o tempo todo batendo, o tempo todo dizendo, seja assim como eu, faça como eu, seja do jeito que eu sou, faça assim. Não é assim, gente. O Espírito Santo, ele trabalha de diversas maneiras, ele usa pessoas diferentes para pessoas diferentes, porque ele sabe da necessidade do ouvinte, a necessidade de quem fala, porque quem está ensinando também tem necessidades físicas, emocionais, espirituais, e aquele que ensina, ele pensa que está sendo ouvido e que está sendo absorvido aquilo que ele está ensinando do jeito que ele pensa que está sendo absorvido ou que é para ser absorvido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que nós ensinamos não vai ser absorvido como aquilo que nós queremos que seja identificado pelo ouvinte, mas o que nós ensinamos vai fluir conforme o Espírito Santo acha morada, acha espaço para entrar na vida daquela pessoa. Não é como o pregador, o pastor, o missionário, o servo, o discipulador, quer que seja, é como Deus enxerga. E nós quase nunca enxergamos como Deus enxerga. Eu tenho pedido a Deus durante as minhas orações que Deus coloque em mim uma visão no sobrenatural quando alguém estiver desabafando comigo e que me diga, Senhor, me diz o que é que essa pessoa está precisando. E às vezes eu não falo nada, ela fica falando, contando tudo. E depois eu simplesmente dou um abraço nessa pessoa. E essa pessoa desmorona porque ela estava precisando ouvir nada. Ela estava precisando de amor.
Como que você tem medido essas águas na sua própria vida? E disse-me: viste isto, filho do homem? Então me leva para a margem de novo, para eu enxergar como eram as águas, que eu tinha andado por essas águas. Tem uma música do Diante do Trono que diz que águas que correm do trono, e essas águas são purificadoras. O nome da música é Águas Purificadoras. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Essas águas desse rio que sai do santuário de Deus são águas que correm do trono, que curam, que limpam, mas à medida em que você vai se aprofundando, você vai entendendo que o caminhar com Jesus não é como você quer. É como Deus preparou. E aí ele te leva para a margem e você vê que na margem do rio, você não está mais solto no rio. Você enxerga árvores. Árvores plantadas. E árvores abundantes, muitas árvores. E você começa a perceber que tudo nessas árvores, ele é aproveitado. As folhas, o caule, o fruto, tudo. Deus aproveita tudo que nós temos. Depois, tem um lugar onde você vai pescar. Peixes de todas as qualidades. Peixes de todo jeito. Homens de todo jeito. Mulheres de todo jeito. Você está disposto a mergulhar no rio de Deus e perceber que a profundeza das águas vai te curar para você virar pescador? Pescador de homens. E curá-los, tudo será aproveitado. A pergunta de hoje para você é: que tipo de árvore você tem sido? Deixa Deus agir no teu coração. Mergulha. Quando eu era católica, tinha uma música que eles cantavam lá, que dizia que quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas. Mergulhe nas profundezas do Espírito de Deus e descubra a verdadeira riqueza espiritual do reino dos céus. Palavra que eu ouvi ontem, ministrada pela Rosinha do meu coração. Que Deus abençoe você, que mergulhe nessas águas e seja curado em nome de Jesus. Seja curada, ressignifique a sua vida e viva tudo que Deus preparou para você. Beijo no seu coração. Bom dia! Jesus é bom, o seu dia seja abençoado e que nós possamos curar outras pessoas. Tchau!